Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos de maneira grande e poderosa no nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto dessa sexta-feira de libertação e, como sempre eu digo, você não vai assistir o culto, porque você assistir o culto, ficar só de fora olhando não muda nada a tua vida, mas você vai participar do culto com a sua fé, pois quando você participa com a sua fé, é quando Deus toca na tua vida, é quando Deus se manifesta, é quando Deus entra com providências, é quando Deus te dá vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você não preparou aí, prepara um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite aí, que eu vou consagrar o óleo, que eu vou consagrar o azeite e vou fazer a unção da Santíssima Trindade. Pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça, vou ungir as tuas mãos e os teus pés, e nós vamos orar forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou pedir também para você, já que você está em casa, a maioria está em casa, né? Tem sal aí na tua casa? Tem? Então prepare um pouco de sal, porque eu vou consagrar o sal principalmente para você que tem familiares que estão no vício. Vício do cigarro, vício da bebida, está no vício. Jesus disse, bom é o sal. Eu vou consagrar o sal e eu vou dizer como você vai usar para libertação e para abençoar a tua vida também no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Eu vou orar, mas você aí na sua casa, você vai usar a sua fé. E você vai clamar a Deus. Você vai clamar a Ele de todo o coração, porque você precisa da ajuda dEle. Você precisa da mão dEle na tua vida. Você precisa do socorro dEle. Se você puder, feche os teus olhos. Vamos agora falar com Deus. Vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração. Nós iniciamos, meu Pai, a nossa sala de oração dessa sexta-feira, a nossa campanha de libertação espiritual. E nesse momento, Pai, eu uno a minha fé, eu uno a minha confiança do Senhor, meu Pai, a fé de cada pessoa que está orando junto comigo. De cada pessoa, Pai, que nessa noite de sexta-feira, ela para as suas coisas, as suas obrigações, os seus afazeres, e ela vem para orar. Ela vem para pedir, meu Deus, a tua ajuda. Ela vem para pedir o teu socorro, meu Pai. Ela vem, meu Deus, buscar libertação espiritual. Pessoas, meu Deus, que têm sofrido, que tem sentido na pele, meu Pai, ataques espirituais. Pessoas, meu Deus, vítimas de trabalhos de bruxaria, de feitiçaria. Pessoas, meu Deus, que têm sido muito atacadas, meu Pai, pela inveja, pelo olho grande. E que esses ataques espirituais, meu Pai, têm afetado a vida desta pessoa. São doenças, meu Pai. São enfermidades. Essa pessoa, meu Deus, vem gastando, vem tratando. Ela tem tomado remédio como se tomasse água, meu Deus. A água traz mais benefício propriamente que o remédio que ela tem tomado, meu Deus, porque ela toma o remédio e ela continua doente, ela continua enferma. Ela toma o remédio, meu Deus, e aparece mais doenças, mais enfermidades. Pessoas, meu Deus, que estão sofrendo no casamento. O casamento está à beira de uma separação. Ou quem sabe, meu Deus, o cônjuge já foi embora de casa, o marido foi embora de casa, a mulher foi embora de casa, meu Pai, por conta de um trabalho feito, por conta de feitiçaria, meu Deus. Pessoas, meu Pai, que não conseguem dormir à noite.
pessoas, meu Deus, que constantemente sofrem com insônia, com pesadelos, meu Pai, pesadelos com morte, rituais satânicos, com coisas ruins. Pessoas, meu Deus, que a vida está bloqueada, está travada, meu Deus. Ela está fazendo uma força tão grande, tremenda, para tentar ir para frente, meu Deus. Mas é como se ela tivesse, meu Pai, caminhando em um pântano, uma areia movediça. E cada esforço, meu Deus, que ela faz para sair do problema, para vencer o problema, para vencer, meu Deus, a dificuldade que ela está passando, parece que ela desce mais, parece que ela afunda mais, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que dá um passo para frente, 10 para trás. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, eu clamo, Senhor. Eu clamo, meu Pai, porque eu sei que o Senhor tem a saída. Eu sei que o Senhor é a solução, meu Pai. Então, nessa noite, meu Deus, ouve a oração do teu povo. Ouve, meu Deus, o pedido de socorro. Ouve o pedido de ajuda. Essa pessoa, meu Pai, que vem para esse culto online, que vem para essa igreja online, meu Pai. E ela não está apenas olhando para a tela, meu Deus, mas ela está clamando ao Senhor. Ela está clamando porque ela sabe o quanto tem doído, meu Deus, o sofrimento, os problemas, o quanto tem doído, meu Deus, as aflições que ela tem vivido. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é a saída. Eu sei que o Senhor tem a solução, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, estende, Senhor. Estende a tua mão forte e poderosa nessa noite. E toca, meu Deus, na saúde dessa pessoa. Estende a tua mão, meu Deus, e toca nesse casamento. Meu Deus, estende a tua mão e entra nesta casa com poder, meu Pai. Entra na vida desta filha rebelde. Entra, meu Deus, na vida deste filho, meu Deus, alcoólatra, e vem libertar, Senhor. Entra nos caminhos desta pessoa e tira, meu Pai, todo mal. E tira toda trava, tira toda amarra, tira toda tranca. Oh, meu Deus, vem abençoar, meu Pai, o teu povo nessa noite. Vem abençoar o teu povo nessa noite, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Meu Pai, nós estamos na presença do Senhor em oração. Ainda, meu Deus, que fisicamente estejamos distantes, separados, mas nós estamos ligados pela fé, nós estamos ligados em oração. Então, meu Deus, opera, Senhor, opera para curar, opera, meu Deus, para libertar, opera para abençoar. Meu Deus, vem enxugar as lágrimas, meu Pai, desse que chora, desse aflito. Opera o milagre, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nas mãos do Senhor, meu Deus, eu entrego, meu Pai, esta sala de oração desta sexta-feira. Eu entrego este culto de libertação. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que aqui já estão. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, aqueles que ainda não puderam chegar, meu Pai. E que todos eles, Pai, sejam tocados pelo Senhor nessa noite. Que todos eles sejam abençoados pelo Senhor nessa noite. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu entrego, Pai, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Clamo a ti De todo o coração, meu Deus, meu é a Deus, minha oração. ouve a minha oração. São tantos São tantos
os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé, vem ouvir a minha oração, canta com fé, igreja. Rei dos reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, eu estou aqui, preciso tanto de ti, Rei dos reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Aleluia, louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Clama-te De todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração, são tantos os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim, mas eu clamo com toda a minha fé, vem ouvir a minha oração, Rei dos reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Mais uma vez, Rei dos reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti, estou aqui, preciso tanto de ti. Aleluia. Levante as suas mãos para Deus aí na tua casa. Você que está participando do culto, se você puder, levanta as mãos para Deus e olha assim comigo. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Vem me abençoar nessa noite. Vem tocar, meu Senhor, com o teu poder na minha vida, para me libertar, para libertar a minha família, para livrar os meus caminhos de todo mal. Eu me entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo agora. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a exaltação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que está comigo aqui na videoconferência, você que está comigo através do YouTube. Essa noite é noite de bênção. Eu tenho certeza pela minha fé que o poder de Deus já está te visitando. O poder de Deus já está tocando na tua causa. O poder de Deus já está tocando na tua vida. Amém? Não deixa nada te atrapalhar, não deixa Satanás te atrapalhar, não deixa Satanás te distrair. Eu sei que o culto online tem algumas dificuldades, uma delas é que você está em casa, e às vezes acontece muita coisa para te distrair. Não deixa nada te distrair, não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Procura prestar atenção na palavra, tem uma palavra de Deus para entregar para você, para te abençoar nessa noite, e depois nós vamos orar muito forte. Nós estamos começando o mês de agosto, esse mês vai ser mês de bênção dobrada, vai ser mês de dupla honra. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. É mês de dupla honra para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você, gente, antes da palavra, para você pegar o link do culto e compartilhar, mandar para os seus contatos, mandar principalmente para aquela pessoa que você convidou para o culto. Manda o link para ela, fala para ela, fulano, já começou o culto, já vai ter a oração, entra aí. Não perde a sua bênção não, no nome de Jesus. Amém? Para você que está aqui na videoconferência, o link está fixado aqui no primeiro comentário. Para você que está pelo YouTube, o link também do culto de hoje está fixado no primeiro comentário. Vamos lá, gente, me ajude a ajudar mais pessoas, me ajude a ganhar almas, vai compartilhando o link, vai mandando o link para o máximo de pessoas que você puder. Enquanto você vai mandando o link, nós vamos cantar com fé, nós vamos louvar ao nosso Deus, porque a nossa fé é poderosa no nome de Jesus. Vamos lá, a igreja cantando com fé, pela graça de Jesus. É poderosa. Vai saindo. Sai. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. A minha fé É poderosa. Pela graça de Jesus. Vai compartilhando o link do culto, gente. Pela graça de Jesus. Vai saindo. Assim, em nome de Jesus, toda doença, toda tristeza, todo mal. Chama-se Jesus de Nazaré. E hoje está comigo. renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. É mais fé. Amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé E sem amor. não pode agradar ao Senhor. Com fé. O homem que andou na Galileia, Chama-se Jesus de Nazaré. E hoje está comigo. renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. E fé mais fé. Amor, mais amor. Quem não tem, Peça ao Salvador. pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé. E sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que vem para a presença de Deus, creia que ele existe. Porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Aí muita gente vai dizer assim: bispo, eu tenho muita fé em Deus. Bispo, eu tenho muita confiança em Deus. A Bíblia não está falando, gente, de uma fé de boca. A Bíblia não está falando de uma fé teórica. Abra a sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Eu ia pregar uma outra coisa e agora na oração foi o que Deus falou comigo. Deus falou no meu coração essa palavra. Hebreus, se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Hebreus 11, 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Preste atenção agora na palavra, gente. Hebreus 11, 6. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, aí, Hebreus 11, 6. Antes que eu me esqueça, gente, ó, todo mundo prepara aí um pouco de sal, ou então pega o saleiro da cozinha, que eu vou consagrar todo o sal aí. Antes que você esqueça. Eu ia falar para você pegar um pouco de sal, mas já pega o saleiro todo. Eita, pô, só tem isso aí de sal, tá? Ô, meu Deus do céu, abençoa minha avó, Jesus. Ô, meu pai. Tô brincando, vó. Deixa aí o sal, que eu vou consagrar o sal. Para libertação daquele que está no vício. E para a saúde daquele que está enfermo. Jesus disse, bom é o sal. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Abriu aí na sua Bíblia? Hebreus 11, 6. Eu gostaria que você agora procurasse prestar atenção na palavra. Porque não adianta nada você orar, se você não firma a tua fé na palavra. Se você não firma a sua fé na palavra. A fé que você precisa, a certeza que você precisa, ela vai vir da palavra de quem? De Deus. Olha o que o Espírito Santo diz através do escritor aos Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção na palavra. Quando você lê a Bíblia, você deve meditar na palavra, para Deus falar com você. Para você entender o que o Espírito Santo está falando, o que ele está orientando. Aqui o texto está dizendo, de fato, não dá para brigar com fato. Fato é algo verdadeiro, é algo que está ali. Só não enxerga quem não quer. Você pode até brigar contra boatos, mas você não pode brigar com os fatos. E aqui o texto está dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim agradar a Deus, eu preciso apresentar a minha fé. Eu preciso apresentar a minha confiança nele. Não basta eu abrir a boca e dizer, não, eu tenho muita fé em Deus. Isso aí não resolve nada. Tem um monte de gente que tá gritando para os quatro cantos que tem muita fé em Deus. Só que a boca fala uma coisa e a atitude é outra. Essa fé não vale de nada. A verdadeira fé, ela é acompanhada de atitudes.
Essa é a fé que faz você agradar a Deus. Porque não adianta nada você falar, eu confio muito em Deus. Mas no primeiro problema que aparece, você está descabelando, está desesperado, quer morrer. Que confiança é essa? Que fé é essa? Onde está a certeza no poder desse Deus? Então, quando a Bíblia fala da fé, não está falando da boca, está falando da atitude. Depois você leia Marcos 11, quando Jesus ensina o poder da fé. A Bíblia vai dizer que Jesus teve fome e ele viu uma figueira de longe e foi ver se nela tinha frutos, se nela tinha figos. E quando Jesus chegou lá, igreja, não tinha o quê? Não tinha nada. Só tinha folhas. E Jesus, então, virou para a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus foi e determinou: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais nasça fruto de ti. Jesus falou com aquela figueira. E Jesus foi embora. Aparentemente continuou tudo o quê? Do mesmo jeito. O texto sagrado vai dizer que no outro dia, Jesus passou no mesmo lugar, propositalmente. E Pedro correu e disse: Senhor, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca até a raiz. E Jesus disse assim: se você tiver fé e não duvidar, o grande problema é o quê? A dúvida. Será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou conseguir? Será não é de Deus, será é do diabo. Jesus disse assim: se tiverdes fé e não duvidar no teu coração, aquilo que você determinar vai acontecer. Ou seja, fé com atitude. Fé com atitude. Confiança no poder de quem? De Deus. Jesus falou com a figueira e aparentemente ela continuou do mesmo jeito. Vão ter situações na nossa vida que você vai usar a sua fé, você vai determinar e aparentemente vai estar o quê? Do mesmo jeito. Ou de repente vai até piorar. Mas Deus permite essa situação para ver se você confia de fato e de verdade no poder dele ou se a sua confiança é só conversa. Porque aquele que confia de fato no poder de Deus, ele vai determinar. Ele vai começar a lutar por um propósito. E ele não vai deixar se levar pela vista. O que você está vendo, o que está diante dos teus olhos está dizendo que não, mas a palavra está dizendo que a vitória é tua. O que está diante dos teus olhos está dizendo que você não vai conseguir, e a palavra está dizendo que você já tem a vitória. Aí você decide: eu vou ficar com aquilo que os meus olhos estão vendo, ou eu vou confiar na palavra? Quando Jesus falou com a figueira, à vista não aconteceu nada. Mas no outro dia, aquela figueira só servia para lenha. Secou até a raiz, morreu.
E Jesus disse, olha, se você não duvidar, aquilo que você crê, aquilo que você lutar com a tua fé, aquilo que tu determinar no teu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Bispo Marcos, eu estou lutando para me ser curado de uma enfermidade. Você precisa usar a tua fé e lutar com essa fé. E preste atenção numa coisa, gente. Eu posso orar por você. Você pode orar por mim. Mas você vai comer da tua fé. Quando Jesus ensinou o poder da fé, ele estava ensinando o seguinte, que você depende de você e de Deus. A sua fé não pode estar apoiada em ninguém, gente. A minha fé está apoiada na minha igreja. Isso está roubado. A tua fé tem que estar na palavra do teu Deus. Ah, a minha fé está no bispo. Ih, tu está a pé e morando longe. A tua fé tem que estar na palavra de Deus. A tua fé tem que estar na palavra de Deus. Aprenda a usar a sua fé. Porque, gente, vai chegar um momento que não vai ter o bispo para orar para você. E aí? O que tu vai fazer? Ai, meu Deus, o bispo não orou por mim. Ah, você vai... Eu te ajudo em oração. Mas você precisa andar com as tuas próprias pernas. Você precisa aprender a usar a tua fé. É por isso que todo culto que eu venho aqui, eu entrego para você a palavra. Tem gente que não gosta. Tem gente que só vai entrar aqui na hora da oração. Mas paciência, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Vai ficar pulando de galho em galho, de galho em galho, mas não muda a vida. Porque a mudança está na palavra. Eu sei que o culto online tem limitações. Eu procuro fazer o máximo possível para que aí na tua casa se crie um ambiente de fé. Para que você seja abençoado. Mas você precisa aprender. Fé você tem. Ah, é que eu não tenho fé. Conversa fiada. De repente você está querendo transferir a tua luta para os outros. Você está querendo transferir a tua luta para os outros. Não, eu vou deixar que o fulano vai lutar a minha luta. Ninguém vai lutar a tua luta, é a tua luta. Nós estamos aqui para te ajudar espiritualmente, para levar a palavra para você, para que através da palavra você saiba como agir, você tome força, você se fortaleça, mas é você que vai usar a sua fé. Gente, eu creio na palavra de Deus. O maior exemplo da Bíblia é o Senhor Jesus. Vieram a lei, os profetas, mas nenhum deles foi maior que o Senhor Jesus. Davi foi maior que Jesus? Abraão foi maior que Jesus? Moisés foi maior que Jesus? A Bíblia diz que ele sendo Deus, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele sendo Deus, ele assumiu a forma de servo e veio a esse mundo. Mas se você observar os milagres da Bíblia, Jesus sempre dizia o quê? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te libertou. Então, quando você vê aí uns fanfarrão querendo se pagar de Deus, se não for pela tua fé, pela minha, isso é mentira. Você precisa aprender a usar a tua fé. Você precisa aprender a usar a tua fé. Você não vai depender de ninguém. É você e Deus. Se Jesus que é Jesus, você não vê isso na Bíblia. A mulher, 12 anos com hemorragia. Jesus disse, a tua fé te salvou. A mãe com a filha endemoniada. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que você tem que aprender a usar a tua fé. Gente,
Tem coisa pior do que você ficar dependendo dos outros? Você gosta de ficar dependendo dos outros? Você imagina, por exemplo, você está com fome. Aí você está dependendo da fulana que vai fazer comida. Mas a fulana acordou tarde, a fulana tomou café tarde. E a fulana não está com fome. O que vai acontecer com você? Tu vai passar o quê? Porque você está dependendo da fulana. Gente, muitos que se dizem homens de Deus, olha o que eu vou falar para você, escuta o que eu vou falar para você, para abrir os teus olhos. Muitos que se dizem homens de Deus, eles trabalham para que você fique dependendo deles, para que você sustente eles. Você depende da tua fé. Por isso Jesus ensinou o poder da sua fé. O poder, o título dessa mensagem lá em Marcos é o poder da fé. Jesus disse, se você não duvidar no teu coração, se você não duvidar no teu coração, aquilo que você lutar com a tua fé, Deus vai te entregar. Você está doente, você está enfermo, vai com a tua fé. Começa a usar a tua fé. O culto é para você receber direcionamento, orientação, mas é você que vai usar a tua fé. Bispo, eu estou com um problema com meu filho, com a minha filha. É com a tua fé que ele vai ser liberto. Começa a determinar com a tua fé. Não se preocupa com aquilo que os teus olhos estão vendo. Bispo, eu vim para o culto hoje, orei, o fulano chegou bêbado igual uma porca. Hoje, meu Deus, ele já está liberto pela minha fé no nome de Jesus. Jesus disse, se você não duvidar no teu coração, aquilo que você determinar vai acontecer. É a tua fé. Essa é a fé que está falando aqui em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você usa a tua fé, de repente você está derramando lágrimas, ó, chorando, mas tu está crendo. Tu está ali derramando lágrimas, está doendo, não está fácil, mas você está crendo. Você está agradando a Deus. O Salmo 37 vai dizer, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você agrada a Deus com a tua fé. Você agrada a Deus quando você está usando a tua fé. Você agrada a Deus, não é quando você fala que tem fé. Já viu aquele ditado que diz que falar, até papagaio fala? Não adianta falar. Você agrada a Deus quando você está crendo. Deus, Ele não olha o que você está falando, olha para o teu coração. No teu coração, a luta está grande, não está fácil. Você acha que eu não sinto a dor da luta? Não, todos sentimos. Você acha que muitas vezes eu não dobro o meu joelho e eu choro como uma criança na presença? É a luta. Mas eu estou ali crendo. Então eu estou agradando a quem? A Deus. E se você estiver agradando a Deus, Ele vai entrar com providência. E essa enfermidade que o médico disse que não tem jeito, pela mão de Deus vai sair do teu corpo. Esse espírito maligno que está na mente do teu familiar, que está no coração dele, que está usando o corpo dele, que está usando a vida dele, pela tua fé, você agradando a Deus, esse mal vai ter que fugir. Porque não tem mal que resista o poder de quem? O poder de Deus. Essa porta que está fechada. Tem alguma porta fechada que resista ao agir de Deus? Não tem. Mas o problema é que a maioria das pessoas, elas são guiadas pelo aquilo que está vendo. Se ela vê que o céu está azul, ela diz, não vai chover, não. Se ela vê que o céu está nublado, vem chuva. Se ela vê que a coisa está boa, ela está crendo em Deus. Se ela vê que a coisa está difícil, ela começa a lamentar. Isso não é fé. Pelo menos essa não é a fé que agrada a Deus. Porque é fácil a gente crer quando tudo está dando certo. É ou não é? É fácil. Mas eu pergunto, é fácil
você continuar firme na tua fé quando você está tomando lapada da vida? Quando você está sendo perseguido? É fácil você continuar firme na fé quando você está vendo a destruição no teu familiar? Não é fácil. Mas quando você permanece firme na tua fé, você está agradando a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, não importa quem, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra é dura, mas é para te abençoar. É para você colocar uma coisa dentro do teu coração: eu vou usar a minha fé a partir de hoje. Eu não estou dizendo que você não tem que deixar de participar do culto. No culto você aprende a palavra. O culto é a escola da fé. Você vai aprender sobre as coisas de Deus. Agora você tem que ir e colocar em prática na tua vida. Amém? Você aprende sobre a fé. Puxa vida, Deus é grande, Deus é isso, Deus faz dessa maneira. Você aprendeu, te deu a direção. Pega aquela direção e vai. Porque Jesus disse, se você for na fé e não duvidar, você não vai fazer só o que foi feito à figueira. Mas ele disse, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, vai acontecer conforme a tua fé. Então, gente, vamos usar a nossa fé. Vamos usar a nossa fé. Para isso você está ouvindo a palavra de quem? De Deus. Deus colocou certeza no teu coração, bispo. Deus colocou uma certeza no meu coração. Então, começa a lutar em cima dessa certeza. Vai vir palavra de dúvida, repreende, está repreendido, Satanás. Deus está comigo. Vai vir situação para você derramar lágrima, está repreendido, eu vou vencer essa batalha. Vai vir muito não. Você está esperando sim, vai vir o quê? Não. Mas aquele que me prometeu é fiel. Aquele que me prometeu, ele é o sim e eu o amém. Então ele vai me dar a vitória. Ah, o homem não quis fazer. Eu não dependo do homem, eu dependo do meu Deus. E quando Deus der a ordem, até o diabo obedece. Aprenda a usar a sua fé. Quando você está usando a sua fé, você está agradando a Deus. E quando você está agradando a Deus, é quando Deus trabalha na tua vida. Você pode ver que aquelas pessoas que estão ali na fé, elas estão sempre contando, tem luta, elas estão sempre contando uma vitória. Você pode ver. Você pode ver que a maioria dos testemunhos são quase que as mesmas pessoas. Elas têm luta, tem pancada dali, mas elas estão sempre vencendo. É assim, gente. A Bíblia diz que é de fé em fé que você vence a sua luta, que você vence a sua batalha. Pega essa palavra para o teu coração. Eu vou usar a minha fé. Fé você tem. Fé você tem. Você está ouvindo a palavra de Deus. Fé você tem. Então começa a usar essa fé. Você vai ver como é que portas vão se abrir. Você vai ver o poder da sua fé. Nós cantamos antes da palavra, a minha fé é poderosa. E é poderosa mesmo. Ela é poderosa, mas ela precisa ser colocada em prática. Você precisa usar a tua fé. Você entendeu sim ou não? Quem entendeu essa palavra? Você que entendeu, declara comigo, a minha fé é poderosa. Eu vou vencer pela minha fé. Eu vou vencer pela minha fé. Deixa eu beber água. Declara isso. A minha fé é poderosa. Eu vou vencer pela minha fé. Pronto. Eu vou vencer. Você vai vencer pela tua fé. Eu vou pregar a palavra para você. Eu vou te ajudar em oração. Mas a vitória vai vir da tua fé. Por isso, quando a pessoa me manda um testemunho e, poxa, eu fico feliz, eu digo, continua firme nessa fé. Continua firme nessa fé. Porque pela sua fé veio essa vitória. E pela sua fé virão outras vitórias no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a oração forte agora. Nós vamos orar juntos por libertação. Bispo Marcos, sou eu que preciso de libertação, então você vai pedir para você.
Bispo, é o meu familiar, é o meu filho, é a minha filha, é o marido, é a esposa que precisa de libertação. Tu vai usar a tua fé, pedir para Deus tocar nele, pedir para Deus tocar nela. Você vai determinar, você vai ordenar, Satanás, sai dela. Satanás solta ele, você que está na mente dele, fazendo ele ter aquele monte de coisa, bobagem na cabeça. Você que está usando o corpo dele para droga, para bebida, para prostituição, porque não presta, sai da vida dele e vai sair no nome de Jesus. Jesus disse, se você não duvidar, aquilo que você lutar com a tua fé, aquilo que você declarar vai acontecer. Se você crer, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pega aí o óleo, pega o azeite, eu vou consagrar o óleo. Eu vou ungir você agora em nome de Jesus. Eu vou ungir você agora. Você vai usar a tua fé. Você vai usar a tua fé. Eu não sei da tua luta. Eu não sei da tua luta. Eu não sei da tua batalha. Mas eu sei que Deus é poderoso e Ele vai te dar vitória. Amém? Eu sei que Ele é poderoso e Ele vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Elaine disse que o sobrinho dela está liberto da droga. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver Elaine aqui no comentário do YouTube. Prepara aí, gente. Prepara aí o azeite. Prepara aí o azeite. Deixa eu ver aqui uma pessoa que escreveu aqui no YouTube. Deixa eu ver. É tanto escrito aqui que acabou sumindo aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. Elaine Aparecida, meu sobrinho Rafael, liberto da droga. Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar por ele. Você vai usar a sua fé. Eu vou orar, mas você vai usar a sua fé aí no nome de Jesus. Amém? Quem tem o óleo aí, quem tem o azeite, pega aí no nome de Jesus. Pega aí, por favor. E o sal? Preparou o sal aí? Eu vi que o Volizinete está com sal, né? Tô vendo aqui que o Francisco, rapaz, é muito sal. A pressão alta, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Isso é sal demais, hein? Prepara aí o sal. Dona Irene, eita, Dona Irene foi lá no fogão agora. Eu vi daqui, Dona Irene levantando lá no fogão pegar o sal. Pega aí, Dona Irene, em nome de Jesus. Deixa aí. Dona Maria José, pega lá o sal no nome de Jesus. Isso. Eu vou fazer a oração, deixa o sal aí que eu vou consagrar o sal. Depois eu vou dizer como é que você vai usar. Vai ser principalmente para libertação de familiares seus que estão no vício. Vamos fazer esse propósito na sexta-feira. Vai ter familiar deixando de fumar. Vai ter familiar deixando de tomar cachaça, tomar bebida alcoólica, largando droga. Libertação. Então prepara aí o sal no nome de Jesus. Prepara aí o sal. Bispo, bispo, eu estou precisando me libertar, bispo. Sou eu. Tá bom, então você vai ser liberta no nome de Jesus. Pronto. Vai ser liberto. Né? Eu não queria falar, não, mas coçou aqui. Bicho, sou eu, bicho. Eu estou precisando me libertar. A oração de sexta-feira é para quê? Libertação. Então o mal vai sair no nome de Jesus. E aí, seu Antônio? Firme na fé? Amém. Glória a Deus. Apresenta, gente. Apresenta aí o óleo, apresenta o azeite. Deixa o sal aí do lado para a oração. Deixa o sal aí do lado para a oração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, na fé, na certeza da tua palavra, a tua palavra que diz, meu Pai, que tudo é possível ao que crer. Debaixo dessa palavra e no nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, consagra o azeite, consagra o óleo que o teu povo apresenta agora em casa. Coloca nesse óleo fogo do Espírito Santo. Coloca nesse azeite fogo do teu poder, meu Pai. Eu vou ungir pela fé a cabeça, as mãos e os pés desta pessoa. E o poder do Senhor vai entrar na vida dela. Vai entrar na casa dela. E todo mal, meu Pai, toda força maligna, todo espírito imundo, meu Pai, que estiver no corpo dela, no emocional dela,
dentro da casa dela, na família dela, nos caminhos dela, vai sair em nome de Jesus. E vai ter libertação nessa noite. Consagra, meu Pai, com teu poder e com teu espírito. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Recebe no alto da cabeça a unção de quebra de maldição, a unção de libertação. Coloca o óleo no alto da tua cabeça agora. Recebe a unção em nome de Jesus no alto da tua cabeça. Apresenta agora as mãos. Em nome de Jesus, pela fé, eu unjo as tuas mãos. Passa as mãos uma na outra. Coloca o óleo na tua mão, passa as mãos assim uma na outra. Agora unge aí. Unge o pé direito e esquerdo. Pela fé, eu unjo agora os teus pés. Unge o teu pé direito. Unge o esquerdo agora. Em nome de Jesus. Se você tem peça de roupa, unge a peça de roupa agora, por favor. Unge a peça de roupa. Quem tem fotografia, unge a fotografia. Se você tem a garrafa com água, coloca só uma gotinha do azeite na tua garrafa com água. Nós vamos fazer a oração forte agora em nome de Jesus. E todo mal espiritual que tiver na tua vida, ele vai sair em nome de Jesus. Já ungiu? Eu vou pedir para você agora fechar os seus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Fica sentada. Sentado, por favor. Fica sentada. Sentado, por favor. Fecha os teus olhos. Pensa somente em Deus agora. Deixa eu orar. Pensa somente em Deus agora. Não fica com medo, não. Pode acontecer que na hora da libertação você sinta arrepio, sinta peso no teu corpo, sinta mal-estar, sinta tonteira. Tem gente que vai ter ânsia de vômito. É libertação. O que não presta que tiver na tua vida, o mal que tiver na tua vida, cai por terra. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer todas as obras do diabo. Nesse momento, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora contra todo mal. Eu me levanto agora contra Satanás e todos os demônios. E eu ordeno em nome de Jesus, comece a sair do corpo desta pessoa. Comece a sair do corpo dela, sem manifestar. Sem manifestar. Sem manifestar, sai do corpo dela agora. Você que está no corpo dela. Você que está no corpo dela. Você que está no corpo dela, sai daí agora. Você que foi mandado. Você que foi mandado. Você, espírito maligno que foi pago. Numa sexta-feira fizeram um trabalho contra ela na encruzilhada. Arriaram um trabalho contra ela lá na encruzilhada. Um trabalho com galinha preta, com cachaça, com champanhe, com charuto, com vela preta, com vela vermelha. Colocaram o nome dela lá na encruzilhada. E você entrou na vida dela. Você entrou no casamento. Você entrou na saúde, você entrou no emocional desta pessoa, você entrou nos caminhos dela. Comece a sair agora em o nome de Jesus. Comece a sair agora em o nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai.
Em nome de Jesus, faz cair fogo do teu poder agora, faz descer fogo do Espírito Santo agora, e vai entrando, meu Deus, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, vai passando agora, meu Deus, em forma de fogo, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, vai passando, meu Pai, no emocional dela, vai passando no emocional dela, nos pensamentos dela, e aonde o mal está escondido, aonde o mal está atuando, aonde o mal está alojado, comece a sair agora, Satanás, você não pode resistir à mão do meu Deus, você não pode resistir ao poder de Deus, vai soltando o corpo desta pessoa, vai soltando a vida dela, você que coloca o nervosismo, você coloca o nervosismo nessa pessoa, essa pessoa é muito nervosa, por qualquer coisa ela perde o equilíbrio emocional, você está no sistema nervoso dela, sai daí agora, você que não deixa ela dormir, ela não dorme, espírito da insônia, eu te repreendo, eu te mando, sai do corpo dela agora, você que coloca desespero, você que coloca depressão, você que coloca síndrome do pânico, você que coloca crise de ansiedade, você que está atuando na mente dela, você está atuando na mente dela, criando uma realidade que não existe, vai saindo daí agora, vai saindo da mente dela agora, essa pessoa que está vendo coisa dentro de casa, está vendo sombra dentro de casa, está vendo vulto dentro de casa, é você na mente dela, você que está fazendo ela ouvir vozes quando não tem ninguém, ela ouve alguém chamar por ela e quando ela olha não tem ninguém, é você, Satanás, é você, espírito maligno perturbando ela, você que coloca pensamento negativo, pensamento de derrota, pensamento de desgraça, você que coloca só pensamento ruim, pensamento de morte, sai da mente dela agora, você coloca desejo do suicídio, o espírito da morte, o espírito do cemitério que está perseguindo essa pessoa, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, vai passando com o teu poder, meu Pai, nos quatro cantos da casa dessa pessoa, vai passando, meu Pai, em cada cômodo desta casa, vai tocando com o teu poder no quintal, no telhado, meu Deus, e aonde tem trabalho jogado, aonde tem maldição proferida, aonde tem mal escondido, aonde tem espírito maligno oculto, que caia por terra, que toda feitiçaria, que toda bruxaria, que toda magia negra, que todo trabalho feito na encruzilhada, que todo trabalho feito na cachoeira, na beira do rio, que todo trabalho feito lá na cova, lá dentro do cemitério, que todo trabalho feito para acabar com essa pessoa, para colocar doença, para separar, para destruir a família, em o nome de Jesus, seja agora quebrado, seja agora desfeito, vai saindo agora o espírito maligno que está no casamento, o espírito maligno que está no meio do casal, fizeram um trabalho com uma peça íntima dela, fizeram um trabalho com uma peça íntima desse homem para separar, para o marido esfriar, para a mulher esfriar, para colocar doença, para colocar separação, para colocar ciúme, vai saindo agora espírito imundo, espírito maligno do vício, espírito do vício da bebida alcoólica, espírito do vício da droga, do vício do jogo, espírito maligno que está na vida do filho, que está na vida da filha, oh poderoso Deus, vai passando, vai tocando com o teu poder, meu Pai, vai visitando, meu Deus, o familiar, fala o nome daquele familiar que você quer que Deus toque na vida dele agora, vai visitando, meu Deus, aquele filho, aquela filha, aquele sobrinho, aquele neto, o marido, a esposa, entra na vida deles agora com fogo do céu, entra com fogo do céu agora, meu Pai, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo olho grande, toda inveja, todo mal que foi feito, meu Pai, para aquele filho virar a cabeça, o rapaz está com a cabeça virada, a menina está com a cabeça virada, a menina não ouve a mãe, não ouve o pai, o rapaz não quer ouvir ninguém, porque fizeram um trabalho para a mente dele, para dominar a mente dele, para controlar a mente dela, o trabalho de magia negra,
o trabalho de voodoo feito em um boneco de pano. Nesse boneco foi colocado o nome dessa pessoa, foi colocado o nome do filho, o nome do marido, o nome da esposa, e agulhas foram cravadas, agulhas foram espetadas, e essa pessoa começou a sentir dor por todo o corpo. Ela sente pontada no corpo, ela sente agulhadas no corpo, ela começou a ficar doente, apareceu tumor, apareceu caroço, mas em nome de Jesus, todo mal agora é quebrado, todo mal é quebrado da saúde, é quebrado da família, é quebrado dos caminhos dessa pessoa. Essa pessoa que está com a vida toda amarrada, ela não consegue arrumar emprego, ela não consegue parar no emprego. Essa pessoa que tem a sua loja, o seu comércio, a sua venda, mas está tudo amarrado, porque você tranca a porta, você tranca caminho, você se meteu no negócio dela, na vida financeira dela, mas em nome de Jesus, agora todo mal é quebrado, todo mal é quebrado, todo mal é desfeito, todo mal é arrancado, vai saindo agora, vai saindo. Olha assim comigo, povo de Deus, meu Deus, com mais fé, meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo. Diga, eu não aceito nenhum mal no meu emocional, eu não aceito nenhum mal dentro da minha casa, na minha família. Diga, eu não aceito nenhum mal no meu trabalho, na minha vida financeira. Diga, Senhor Jesus, envie agora do teu poder, envie agora fogo dos céus, e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, todo olho grande, toda inveja, diga, queima, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus, não acabou ainda não, gente. Levante as suas mãos para Deus. Levante as suas mãos para os céus. Diga assim comigo, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, consagra as minhas mãos. Abençoe as minhas mãos com o teu poder. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Fica com as mãos levantadas. Meu Pai, consagra essas mãos. Coloca fogo do Espírito Santo nessas mãos. Coloca fogo do Senhor, meu Pai. Que essas mãos sejam labaredas, sejam tochas vivas. E quando esta pessoa, Pai, colocar as mãos na cabeça, desça fogo do Senhor. E desça fogo do Senhor. E todo mal seja queimado. Queimado. Em nome de Jesus. Coloque as mãos em cima da tua cabeça. Coloca as duas mãos no alto da tua cabeça. O poder de Deus toca aí na tua vida agora. O poder de Deus toca no teu corpo agora. Toca no teu emocional agora. O poder de Deus está passando aí nos quatro cantos da tua casa agora. O poder de Deus toca na tua filha, mãe. Toca no teu filho. E todo mal está sendo queimado agora. Queimado, 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 queimado. Sai daí, sai daí, sai daí, sai, sai daí agora. Sai daí, solta o corpo dele, solta o corpo dela. Sai de dentro dessa casa. Vai embora agora, levando toda a doença, toda a dor, toda a praga, toda a maldição, todo encantamento, toda magia negra, todo olho grande, toda inveja, todo mal agora, vai para o inferno. Diga assim comigo, em o nome de Jesus,
todo mal, pela minha fé, vai embora agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tira as mãos da tua cabeça e diga: saia. Toda doença, toda enfermidade, saia. Todo mal no teu emocional, toda tristeza, toda aflição, toda depressão, todo medo, sai. Todo mal aí dentro da tua casa, briga, confusão, perturbação, sai. Todo mal na vida dos seus familiares, sai. No seu trabalho, nos seus caminhos, na sua vida financeira, sai. E sai. Sai. Respira fundo agora. Respira profundo agora. Diga: não volte mais. Fala: eu determino, não volte mais em nome de Jesus. Não volte nunca mais. Todo mal caiu por terra. Todo mal caiu por terra. Todo mal foi quebrado. A luz do Espírito Santo brilha aí agora na tua vida. A luz do Espírito Santo. A luz de Deus brilha aí agora na tua vida. Se você crê, seja abençoado agora. Seja abençoado com bênção de libertação. A tempestade cessa. A tempestade cessa. A tormenta cessa. Recebe paz aí agora. Sinta um alívio no teu corpo e na tua alma. Um peso, uma tonelada foi arrancada da tua vida agora. Seja curada. Seja curado em nome de Jesus. Você que não dormia, você vai dormir a partir de hoje. Você vai dormir a partir de hoje, dormir bem. Você que estava chorando todo o tempo, a partir de agora, essa angústia vai embora. Recebe paz no teu coração. Recebe libertação aí para a tua casa. A tua casa vai ser lugar de paz. O espírito maligno do inferno caiu por terra. Eu declaro paz na tua casa. Eu declaro libertação para o teu filho, para a tua filha. Libertação, libertação, libertação. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que estava dando errado vai começar a dar certo a partir de hoje na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Toda porta que estava fechada, que estava trancada pela mão do meu Deus, ela abre agora. Porta de trabalho, porta de prosperidade, porta de crescimento financeiro. Vai começar a chegar cliente aí para a tua loja, para a tua oficina. Vai começar a tocar o telefone para a gente comprar de você, para a gente contratar o teu serviço. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida a bênção de libertação. Eu profetizo libertação. E você crê, toma posse da tua bênção agora. Toma posse da tua bênção agora, Marinete, em nome de Jesus. A porta grande abre, Marinete, em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse. Toma posse em nome de Jesus. A porta abre e não tem capeta, não tem diabo que vai fechar, porque a porta que Deus abre
ninguém fecha. Aleluia. Se você crê na tua bênção, pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque houve quebra de maldição nessa noite. Houve quebra de maldição nessa noite. Eu profetizo bênção. Eu profetizo saúde. Eu profetizo paz, prosperidade. Eu profetizo, meu Pai, o agir do Senhor na vida dessa pessoa. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, pode glorificar a Deus. Ele toca na tua vida. Ele te visita nessa noite. Ele te abençoa nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Vem a tua presença sobre nós. Vem o teu Espírito sobre o teu povo. Não peça mais para resolver nada, agradece. Louva a Deus. Agradece. Não pede mais não, agora é a hora de agradecer. Agora é a hora de agradecer. Você já clamou, você já orou, você já determinou. Creia no agir de Deus. Creia no mover de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Louvado, glorificado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos. Vem a tua presença. Vem o teu Espírito, meu Pai, e abençoa. Abençoa, meu Pai. Abençoa, derrama da tua presença. Derrama da tua luz. Derrama da tua luz. Aleluia. Aleluia. Meu maior prazer Estar em tua presença. estar em tua presença, Prostrado aos teus pés. prostrado aos teus pés, Adorar Jesus. te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a sua voz. Sinto mover de Deus na tua casa, na tua vida. E sinto teu mover aqui. Fala para ele, quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. O teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Pede a ele, derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Os rios desse amor. Pede. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Meu maior prazer. Você está na presença do teu Deus, Deus. Estar em tua presença. Ele está aí com você, né? A presença dele te abençoa. Prostrado aos presença dele te teus fortalece. A pés. presença dele te Te visita. adorar, Jesus, Senhor da minha Senhor vida. da minha vida. Eu ouço a tua voz. Aleluia. Eu ouço a sua voz. Eu estou movido. E fé de Deus.
e Sinta o mover de sinto Deus. teu mover Fala pra Ele, quero aqui. mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder e a tua unção. Teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Quero ver a igreja louvando, derrama a tua glória. Derrama a tua Derrama a tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Jorginho, em nome de Jesus, Jorgina. Recebe o mover de Deus aí na tua vida. Derrama a tua glória. Derrama a tua Derrama a tua Shekinah. Meu Deus te visita. Meu Deus te abençoa. Meu Deus te fortalece. Meu ser. Os rios desse amor. Vamos com mais fé, com mais força. Derrama. Dona Amaro, meu Deus toca aí na tua vida. Ele toca na tua vida, Ele move no teu ser, Ele te abençoa. Dona Irene, seja abençoada em nome de Jesus. Ele toca na tua casa, Ele toca na tua vida. Francisco, seja abençoado em nome de Jesus. Dona Maria José, seja abençoada na tua casa. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. O Senhor é derramada, a presença dele é derramada. Adelino, seja abençoada, Adelino. Seja abençoada em nome de Jesus. Ana, seja abençoada. Seja abençoada aí agora. Graziela, seja abençoada. Lúcia, Madalena, Manuel, sejam abençoados. Sejam todos abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A luz de Deus brilha na tua vida. A luz de Deus resplandece na tua vida. Antônio, seja abençoado. Sônia, seja abençoada. Recebe a tua bênção. Márcia, seja abençoada. Márcia Gomes, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que você crê, diga que assim seja. Diga amém, Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pode aplaudir o seu Deus aí agora. Pode aplaudi-lo agora. Ele te abençoou, Ele abençoou a tua casa. Ele abençoou a tua vida. Louvado, glorificado, bendito. Nosso Senhor Jesus, a todo sempre. Amém. Glória a Deus. Olha para mim, filho. Olha aqui para mim. Todos vocês que creem, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Seja abençoada, Joana. Joana, seja abençoada em nome de Jesus. Seja abençoado todos vocês que creem no nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Olha para mim. Quem está se sentindo bem depois da oração? Quem sentiu o Deus tocando aí na tua vida? Quem sentiu a presença de Deus te visitando? Vamos lá, o pessoal que está com a câmera aberta aqui, deixa eu ver aqui. Tá bem, minha avó? Bem? Amém, glória a Deus. Joana? Tá bem? Amém. Pensei que tu estava cochilando. Falei, eu não acredito que Joana está cochilando. Não tá nada. Joana está firme na fé. Amém. Dona Maria José, tá bem? Amém, glória a Deus. E aí, Francisco? Tá bem também? Dona Irene, Dona Mara, seu Antônio, Dona Júlia. E aí, Darlene, firme na fé? Amém, glória a Deus. Você que está pelo YouTube, me diz aí quem está se sentindo bem, quem está bem depois da oração. Porque, gente, eu tenho certeza que todo mal caiu por terra. Amém? Pega aí o sal, quem tem o sal em nome de Jesus. Pega o sal.
Meu Deus e Pai, o Senhor disse, bom é o sal. Consagra esse sal com teu poder e com teu espírito, meu Pai. E quando esse sal for usado, meu Pai, que o viciado seja liberto, que o enfermo seja curado, que o teu nome seja glorificado. Eu consagro, meu Pai, o sal que essa pessoa apresenta aí na casa dela, no nome de Jesus. Amém. Amém? Olha para mim. Esse sal está abençoado. Você vai usar esse sal para cozinhar, para fazer o que você tem que fazer. E aqueles que comerem dessa comida vão ser abençoados. Você não precisa falar nada para ele, né? Fulano, come essa comidinha aqui, que olha, o bispo consagrou o sal lá no culto, ele não vai comer nem a pau. Então não fala nada, é você com quem? Você com Deus, é você e a tua fé. Faz o que você tem que fazer, faz a tua comida, faz o teu tempero normal com esse sal. Mas dentro do teu coração, você sabe do teu propósito. Teu familiar viciado, ele vai ser liberto. Eu declaro que aquele que fuma, quando botar o cigarro na boca, vai vomitar. Eita, meu Deus do céu. Quando botar a cátia na boca, né? A cachaça, vai vomitar em nome de Jesus. É libertação. Libertação, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Aquele familiar que está no vício da droga, tu não precisa falar nada com ele, tu vai falar com quem? Com aquele que resolve, com Deus. Ele vai comer da comida. Não vai demorar muito, ele vai falar para você, mãe, não estou usando mais nada. Não estou tomando mais nada. Não estou bebendo mais nada. Eu não sei quem estava falando comigo essa semana, dando testemunho do filho que... Não me lembro. Se a pessoa estiver aqui, vai lembrar. Falou comigo, não estou lembrado agora. Que o filho não bebia de cair, mas estava sempre na bebida. E ela começou a fazer propósito aqui no culto. E já tem mais de mês que ele não bota nada de álcool na boca. Libertação. Em contrapartida, eu tenho recebido muito pedido, gente, bispo, ora para meu filho, está na bebida, está na droga, está se acabando. Então, nós vamos fazer 7 sexta-feira nesse propósito do sal. Libertação. Amém? E você que está enferma, você que está enfermo, tu vai comer dessa comida. Vai ser cura, vai ser saúde para o teu corpo. No nome de Jesus. Amém? Quem crê? Então está determinado no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou fazer a oração pelos dizimistas, termino o culto. E você vai descansar. Antes de eu fazer a oração, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, pega firme na tua corrente de sexta-feira, na tua campanha de sexta-feira. Eu sei que de repente vai ter um dia lá, pô, bicho, não consegui chegar, não deu, enfim. Mas toda sexta-feira vem pro culto. Vem pro culto. Junto com o culto de sexta-feira, domingo do Espírito Santo. Domingo do Espírito Santo. Gente, se você estiver na fé, perseverando com Deus, eu duvido que o meu Deus não muda a tua vida. Eu duvido, gente. Se você estiver buscando de todo o teu coração. Sexta-feira, libertação. Domingo, busca da presença de Deus. Busca do Espírito Santo. É passo a passo. Não vai ser assim, da noite pro dia. Ih, dormi sapo, acordei príncipe. Não, 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 não. É passo a passo. É passo a passo, passo a passo. Mas vai chegar uma hora que você vai olhar assim e vai dizer assim, olha, meu Deus, olha, eu estava lá atrás, olha onde Deus já me trouxe. Eu estava assim, sofrendo, não dormia, eu estou dormindo bem. Eu não tinha saúde, estou com saúde. Eu não tinha paz dentro da minha casa, estou com paz dentro da minha casa. O meu trabalho não dava certo, já está dando tudo certo. É perseverança. Domingo vai ser o primeiro domingo do mês. Eu vou fazer o culto de manhã aqui em Campinas, presencial. Quem mora aqui em Campinas, quem mora aqui na região, vem para o culto presencial. Você que não pode estar aqui pela distância, você mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, não tem problema, não é desculpa não. 8 da noite tem um culto online. Dona Mara, não cochila aí não, Dona Mara. Eu vou falar para o obreiro e ele falar com a senhora, obreiro, vem ali que a Dona Mara está cochilando. Domingo, 8 da noite. 8 da noite nós vamos estar aqui na mesma fé. Orar por você, clamar por você e fazer a busca do Espírito Santo. Fazer a oração do fortalecimento.
E no domingo, vai ser o primeiro domingo do mês, eu vou derramar do óleo na tua cabeça. Não vai ser unção, não. Então prepara o óleo para domingo. Prepara o óleo para domingo, porque eu vou derramar um pouco. Eu estou pensando que está aparecendo aqui, agora está aparecendo. Eu vou derramar um pouco do óleo na tua cabeça. Deixa eu ver se não está fechado aqui o vidro, senão cai o óleo aqui na do computador aqui. Pronto. Eu vou derramar do óleo na tua cabeça. Nós vamos consagrar todos os dizimistas. E Deus colocou um propósito no meu coração, que eu vou orar 7 dias num propósito forte só para os dizimistas. De segunda-feira, eu vou derramar o óleo no domingo. Presta atenção. Eu vou derramar o óleo no domingo. E segunda-feira eu começo 7 dias de oração. Para nesse mês de agosto, Deus fazer sobrenatural na vida do dizimista. Dinheiro que está travado vai destravar. Trabalho grande que estava para sair, vai sair. Aquilo que há muito tempo você vem planejando comprar, você vai conseguir comprar. Aquilo que você vem tentando vender, talvez há muito tempo você vai conseguir vender. Domingo eu vou derramar o óleo. E segunda eu começo 7 dias de oração. Então não falta domingo. Não falta domingo. Eu vou consagrar todos os dizimistas. Por isso agora, eu quero fazer a oração. Por você que está aqui e você é um dizimista. Bispo, eu estou sendo fiel a Deus no meu dízimo. Eu estou sendo fiel a Deus no meu dízimo. Eu tenho dizimado, bispo. Não é com peso, mas é de todo o meu coração. Eu quero orar e pedir a Deus que abençoe muito a tua vida. Esse mês de agosto vai ser mês de bênção dobrada. Vai ser mês de dupla honra. Eu quero orar por você que está aqui. E você quer fazer um voto com Deus. Bispo, eu quero começar a dizimar a partir de hoje. Eu quero começar a ser fiel a Deus com o meu dízimo. Quanto que é o dízimo, igreja? 10% de tudo aquilo que Deus colocar na tua mão. De tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão. Seu. Primeira coisa, você vai separar o dízimo. Você vai ser fiel. Você vai ser fiel com o teu dízimo. Você vai fazer as suas ofertas com a sua fé. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Você vai ver como Deus vai te prosperar. E eu convido você para ser um dizimista, para ser um ofertante desse ministério. Você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Nós já estamos há quase um mês sem ter condição de fazer o trabalho do evangelismo digital. Todos os meses nós vínhamos fazendo o trabalho do evangelismo digital. Mas nesse mês de julho nós conseguimos fazer só no começo. E depois nos faltou recurso. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Que Deus vai dar muito para você. Que você vai ter para você, para tua casa e para tua família. Mas você vai me ajudar a evangelizar. Porque alguns que estão aqui eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas muitos foram alcançados pelo trabalho do evangelismo digital. Então esse trabalho não pode parar. O seu dízimo, a sua oferta me ajuda a ganhar almas. Então eu convido você, seja um dizimista desse ministério, seja um ofertante desse ministério. Amém? Apresenta assim as mãos para Deus. Se você tiver aí próximo alguma coisa que representa a tua vida financeira, segura aí para apresentar a oração. Se estiver aí perto, bem. Eu vou orar. Vou orar pelo teu trabalho, vou orar pela tua prosperidade, vou orar pela tua vida financeira. E você vai pedir essa bênção aí. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira do teu povo, meu Pai. Meu Deus, nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. Desemprego, empresas fechando portas, a carestia, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, é Deus. A tua palavra diz que o Senhor faz do deserto manancial. O Senhor não depende de situação boa para abençoar. O Senhor depende da nossa fé. O Senhor depende da nossa fidelidade.
E eu oro, meu Deus, por esse dizimista fiel. Eu oro, meu Pai, por esse que está fazendo um voto, não comigo, meu Pai, mas com o Senhor. Ele vai começar a ser fiel no dízimo. Ele vai começar a semear as suas ofertas. Meu Deus, é a promessa do Senhor, não é a minha promessa. É a promessa do Senhor, Pai, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. É a promessa do Senhor, Pai, repreender o espírito devorador. Então agora, meu Deus, venha com o teu poder sobre a vida financeira de cada um que ora comigo, de cada um dos que creem na palavra. Meu Pai, repreende todo espírito, meu Pai, de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de trava, de tranca, de amarra na vida financeira, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que a mão do Senhor, Pai, que a boa mão do Senhor, meu Deus, esteja aí na vida financeira dessa pessoa, esteja no trabalho dela, esteja na mercadoria dela, esteja, meu Pai, nos clientes, esteja na vida dela, e que ela venha prosperar, que ela venha prosperar, que venha acontecer sobrenatural, que venha acontecer, meu Pai, coisas maravilhosas, coisas tremendas, que o Senhor, meu Pai, venha entrar com uma grande providência na vida financeira, para que eles tenham o melhor, para que eles possam comer o melhor dessa terra, para que eles possam dar o melhor para a família deles, Pai. E para que eles possam nos ajudar a ganhar almas, a levar a Tua palavra. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada dizimista. Eu abençoo a vida de cada ofertante, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. De tudo Deus quiser, você vai separar o teu dízimo, segundo a sua fé, você vai fazer a sua oferta, você vai honrar a Deus, você vai ver como Ele vai te abençoar, amém? Está aparecendo aí na tela o Pix da igreja. Bispo, eu quero enviar a minha oferta de fé nessa noite, você vai enviar nesse Pix. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Você vai enviar nessa chave Pix. Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix, então você vai fazer o depósito. Se você tem, bispo, eu tenho aqui a minha oferta, eu tenho aqui o meu dízimo, você vai fazer o depósito nessa conta do Bradesco. Nós já fizemos o pagamento para o escritório de contabilidade que está tramitando a transferência do endereço da igreja. Nós precisamos estar com o endereço aqui em Campinas para a gente poder abrir a conta no Bradesco aqui de Campinas, na Caixa e no Banco do Brasil. Nós já fizemos o pagamento, só que agora nós estamos no trâmite de cartório e tem a burocracia do cartório. Então, segundo o contador, é entre 90 e 120 dias. O que nós temos que fazer? Nós temos que esperar. Por isso, nós não temos ainda a conta da igreja no banco físico. Nós temos, por enquanto, somente no banco digital. Mas eu tenho certeza que em breve, para a glória de Deus, você vai poder ir na Caixa e depositar, você vai poder ir no Banco do Brasil, no Bradesco, fazer o depósito. Mas enquanto nós não temos, você vai estar fazendo nessa conta que ainda é uma conta pessoal. Amém? Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, não deixa de mandar o comprovante, para que a gente coloque no livro da oração, colhe ali e o seu nome esteja ali. Inclusive, esse propósito de 7 dias até a Santa Ceia, eu vou fazer com o nome de todos os dizimistas no livro. Amém? Com o nome de todos os dizimistas no livro. Se você tem o dízimo, a oferta que enviar hoje, envia hoje, ou então quando você tiver. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar. Você vai abençoado em nome de Jesus. Amanhã, 6 horas da manhã, vamos estar orando junto. Quem puder, vem orar junto comigo 6 da manhã. Quem não puder orar 6 da manhã, ora no horário que você puder. E domingo, gente, não falta o culto. Quem pode estar no culto presencial,
Vem para o culto presencial. Quem não pode estar no presencial, no online, nos 2 cultos eu vou derramar o óleo na tua cabeça, para começar 7 dias de clamor, para Deus fazer maravilhas na tua vida dizimista ofertante, no nome de Jesus. Amém? Vai ser a mão de Deus. E quando acontecer, você vai dizer assim, glória a Deus, foi a mão de Deus. Eu não esperava isso. Eu não imaginava que seria assim. Vai ser muito mais do que você está esperando para a glória de Deus. Amém? Você que está pelo YouTube, deixa o teu joinha. Vamos lá, gente, deixa o gostei. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você ainda não está no meu grupo de oração no WhatsApp, eu convido você para vir para o grupo de oração. O link está fixado aqui na vídeo. A pastora vai colocar o link aí no YouTube, no nome do Senhor Jesus. Coloca, pastora Anice, por favor, o link do grupo de oração do WhatsApp no YouTube. Eu termino o culto e você vai descansar. Amém, gente? Quem tem garrafa com água, segura na mão aí, peça de roupa, foto, pega aí na mão no nome de Jesus. Eita, meu pai, pega aí, vamos abençoar. E eu termino o culto. Você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Gente, eu estou orando por todos vocês, amém? Mas ore por nós também, gente. Peça por nós também. Pede para Deus abençoar, para Deus abrir portas. Nós temos tantas coisas que a gente quer fazer, tantos projetos, mas a gente está orando para que Deus abra as portas e a gente possa fazer isso no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apresenta para Deus aí a foto da família, quem tem, peça de roupa, o que você tem aí representando a tua casa, representando a tua família. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Pai, por todas as famílias aqui representadas. Eu peço, meu Deus, que o Senhor agora venha visitar os familiares do teu povo. O Senhor é Deus onipotente. Tu pode tudo. O Senhor é Deus onipresente, Pai. O Senhor está conosco aqui nesse culto e em todos os lugares. Então visita, meu Deus, os familiares do teu povo. Cura os enfermos. Liberta, meu Pai, cativos, os oprimidos de espíritos malignos. Senhor Jesus, dá livramento para aqueles que estão em situação de risco, de perigo. E principalmente, meu Pai, quebranta o coração deles, para que eles abram o coração, Senhor, para que eles se voltem para o Senhor, meu Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada fotografia apresentada na oração. Consagra, meu Deus, cada peça de roupa. Consagra, meu Pai, essa garrafa com água. Coloca nessa água a tua unção, o teu poder, o teu espírito. E quando essa pessoa usar essa água, Pai, que aconteça milagre. Mais uma vez eu te peço, consagra, meu Pai, esse sal. Coloca nesse sal, meu Pai, o teu poder. E quando aquele familiar, meu Pai, comer dessa comida temperada com esse sal, que ele seja liberto do vício do cigarro, do vício da droga, do vício da bebida, que seja curado de todas as enfermidades. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? O amor do Deus Pai, graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E os que creem digam que assim seja. E amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus, glória a Deus. Olha para mim aqui no nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus está na tua vida.
A bênção de Deus está na tua casa. Uma noite de sono abençoada para você, tranquila. Que esse final de semana, gente, seja o melhor final de semana da tua vida, seja de bênção no nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de todos vocês, fiquem todos na paz, boa noite, bom descanso, bom final de semana e até domingo no nome de Jesus. Amém?